Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco dessa tarde. E hoje vamos falar de uma qualidade interessante: perdão. Seja sincero comigo. Você encontra dificuldade para cultivar o perdão? Você fica, às vezes, criando possibilidade de ficar lembrando daquela situação que alguém te magoou? Ou você que, um exemplo, é casado, namora, tem algum relacionamento, encontra dificuldades para cultivar o perdão? Porque fica sempre se lembrando daquilo que aquela pessoa fez, falou. É difícil, né? É uma qualidade que realmente a gente precisa de ajuda. E é justamente esse assunto que hoje, aqui ao vivo, iremos conversar com a terapeuta Franciele Donciali, onde ela vai ajudar vocês que me acompanham aqui e que estão aqui presentes nessa live, a como vocês terem uma clareza em relação ao perdão. Ao invés de cultivar o hábito de se vingar ou de guardar ressentimento, como é que você pode, por exemplo, cuidar do seu emocional, blindar a sua mente para, de fato, cuidar de você? Da mesma forma e do mesmo empenho que você também foca tanto em querer ajudar todo mundo, a live de hoje vai ajudar você a entender como você pode se ajudar a se libertar de sentimentos de mágoa, ressentimento, raiva, a gente querer se vingar por conta de algo que alguma pessoa fez com você. Então, fique aí até o final da live, que você vai ter a oportunidade de entender como você pode cuidar do seu emocional, tá bom? Sejam muito bem-vindos. A Fran tá chegando aqui e tá pousando aqui daqui a pouco no nosso Instagram. Uma boa tarde aí, Marcela, tudo bom? Boa tarde para quem tá chegando. Oi, Fran, boa tarde. Oi, deixa eu virar minha câmera aqui. Peraí. Deixa eu ver. Pronto, tá conseguindo me ver? Certinho, chame sim. Seja muito Maravilha. bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Muito bom dia, porque acredito que ninguém tenha almoçado ainda. Eu mesma não almocei. Muito prazer, eu me chamo Franciele Donciali, mas podem me chamar de Fran. Hoje, como o Wendel falou, nós vamos falar de um assunto que mexe muito comigo. Inclusive, nos bastidores nós estávamos conversando, né, Wendel? Que é um assunto muito sério, que nós fomos aprendendo na prática. E hoje vamos mostrar para vocês como o perdão, ele realmente faz com que você avance mais, né? Tenha mais clareza, inclusive, dos seus objetivos pessoais. Sem sombra de dúvida, Fran, vai ser uma live incrível, porque, como você bem comentou, né, é um assunto que realmente mexe com todo mundo, né? Com certeza todos nós, adultos, já lidamos com alguma situação que a gente foi decepcionado por alguém, ou a gente criou uma expectativa, ou esperou algo de alguém, e aquela pessoa não nos correspondeu da forma que a gente esperava, né? Então, com certeza, ficou ali uma mágoa, um pouquinho de ressentimento, uma tristeza, porque a gente não vai se decepcionar com qualquer pessoa. A gente só se decepciona com quem a gente ama, né? E quando o assunto é relacionamento, engloba também o perdão. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga, e com certeza vamos iniciar aqui a live com esse assunto, com a aula, né, que você vai compartilhar aqui com a gente. Para dar início aqui, Maravilha. isso, vamos embora. Para começar, Fran, a primeira pergunta é bem interessante. O que realmente significa perdoar em um relacionamento? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui a meditar no que significa perdão primeiro, né? A palavra perdão, gente, ela vem do latim e significa dar completamente. Então, quando você vai dar algo para alguém, você não quer receber nada em troca. E o perdão, ele não é diferente. Não significa que você vai perdoar uma pessoa e aquela pessoa vai ficar com uma dívida com você. Porque lá atrás, essa palavra perdão, ela tinha a ver com a renúncia. Você renunciar a algo. Então, quando você perdoa alguém, de fato você dá aquele cheque. Então, significa que você esquece. Quando você faz uma dívida no banco, o banco fica te cobrando, cobrando, cobrando. Aí, quando você paga, eles continuam a te ligar? Não. Por quê? Porque você pagou a dívida. Você renunciou. Você, ó, não se quite, não precisa fazer mais nada. E quando você dá o perdão para alguém, é exatamente isso. Você dá um cheque ali de boleto pago. Então, quando você perdoa alguém, você não tem que esperar alguma coisa em troca. Porque quando você espera alguma coisa em troca de perdão, significa que você tem uma expectativa em cima das pessoas. E nem sempre essas expectativas elas vão ser favorecidas na sua vida.
Porque a expectativa é sua, a espera é sua, não é da pessoa. Então, vamos supor aqui, Wendel, que eu fiz algo ruim pra você, algo que te machucou profundamente. E aí eu chego em você com a melhor das intenções e falo pra você assim, Wendel, me perdoa. Não foi a minha intenção, mas aconteceu. Vai ficar ao seu critério fazer isso ou não. Aí se você falar, não, Fran, esquece, perdoei, eu vou acreditar no que você falou. Só que por dentro você vai estar, caramba, como a Fran vacilou comigo, eu confio tanto nela, eu não acredito. Então, existiu uma espera maior do que eu poderia te dar. Mas a minha parte eu fiz, eu te pedi perdão e você perdoou porque você quis. O mal hoje, Wendel, é as pessoas não colocarem limites nas relações. E quando nós falamos de relacionamento, não é só relacionamento conjugal, é relações em geral. Não coloca limites, não coloca clareza e fica dentro de uma espera. E toda a espera dentro das relações tem um atraso significativo dentro dos resultados. Então não tem como você me dar algo que eu não conheço. E a mesma coisa eu com você, né? Então, quando a gente vai falar do perdão, o que realmente é perdoar, perdoar não é esquecer. O seu nome vai estar lá no banco, tá? Quando você paga a dívida, eles não esquecem de você. Vai ficar ali dentro arquivado. Mas você pagou a dívida. E perdoar não é esquecer. É lembrar sem você sofrer, tá? Então, a dificuldade que eu percebo, Wendel, é que as pessoas elas pensam assim que perdoar é esquecer completamente o que as pessoas fizeram. A menos que elas tenham uma amnésia ou alguma condição que faça com que elas esqueçam do que ocorreu, elas não vão esquecer. Então, elas têm uma espera muito grande nas relações, têm uma espera muito grande no comportamento das pessoas, e isso vai atrasar os resultados delas. Sem sombra de dúvidas. Interessante, Fran. E até uma frase um pouco clichê, né? Que o pessoal comenta assim que 100% quando você perdoa, você vai esquecer. Mas de fato a gente não vai poder esquecer. Não é porque vai ficar arquivado na nossa mente aquela situação. Agora a gente vai sentir mais a dor que a gente sentiu naquela situação, né? Então, mas para fazer Exatamente. isso, chegar nesse nível, né? É necessário realmente a gente ter um autoconhecimento, cultivar, né, alguns novos hábitos para não ficar relembrando, né? Tocando essa ferida. Exato, Wendel. Muito bom, Fran. A próxima pergunta é a seguinte, ó. Muitas pessoas dizem que perdoar é esquecer. Você concorda com isso? Você até já citou um pouquinho, mas bora Já até relembrar porque o pessoal sei, fica com né? isso na cabeça. Nunca, gente. Perdoar não é esquecer, é você literalmente lembrar sem que aquilo cause um dano na sua vida. As pessoas, elas desculpam umas às outras no intuito de manter relações e não dão conta de sustentar aquele peso emocional das decisões que elas tomaram. Então, hoje, inclusive, metade do nosso tema está falando de decisões e não apenas de reações. Quando você decide dentro de você dar um voto de confiança para alguém que cometeu um erro, o problema não é mais da pessoa, e sim seu. Então, se eu, aqui no comentário falou sobre traição. Se eu perdoo uma traição, eu passo uma borracha no acontecimento que aquela pessoa fez comigo. Eu me responsabilizo a partir daquele momento, eu decido ficar com aquela pessoa, mesmo sabendo que ela rompeu um combinado entre nós. Então, o problema não é mais da pessoa, e sim meu. Quando uma pessoa, um cônjuge, né? Vamos falar de relacionamento conjugal. Quando um cônjuge trai o outro, significa que ele rompeu um acordo. Existe um acordo, existe o limite. Qual é o limite? O limite é a fidelidade. Passou disso, opa, isso aqui eu não suporto. A fidelidade é muito importante dentro de uma relação. Mas passou. E aí eu desculpei, eu perdoei aquela pessoa. Então a responsabilidade daquela pessoa, ela foi embora junto com o que ela fez. Por quê? Porque nós tínhamos um combinado, o combinado foi rompido e eu resolvi esquecer o que fizeram comigo. E eu vou dar conta disso? Não. Principalmente os casados. Por quê? Porque quando você casa com alguém, significa que você escolheu alguém a dedo para ser a pessoa secreta do seu coração, onde você vai depositar as suas fichas de relacionamento. As fichas de relacionamento eu não vou colocar na minha mãe, no meu pai, eu vou colocar no meu esposo. Não é assim que acontece? Quando você casa, significa que você escolheu. E se esse acordo é rompido,
Se esse acordo é quebrado, significa que ultrapassou o limite, virou uma limitação. Então a responsabilidade não é mais da pessoa, porque ela já me mostrou do que ela é capaz, e sim minha. Que estou confiando de novo algo que relaciona a minha vida, que são os meus sentimentos, nas mãos de uma pessoa que eu estou confiando mais uma vez que ela vai ser leal a mim, sendo que ela já descumpriu um acordo. Percebe que a decisão, ela é o que move a pessoa para uma ação correta? Não é só a reação. Ah, eu amo. Tá, se você ama mais o seu cônjuge do que você se ama, você tem um grande problema. Porque você vai depositar todas as fichas da sua segurança, todas as fichas da sua autoestima, todas as fichas relacionadas a uma boa vida a uma pessoa que não tem compromisso com os seus propósitos. Se tem, não tinha traído. Sou clara, o Wendel me conhece, é assim que funciona a vida. Sem dúvida, sem rodeio, né, Fran? Sem rodeio. Às vezes Somos responsáveis pelas nossas decisões. sem dúvida. Infelizmente, eu acompanho muito, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Não sou terapeuta, nem chego, meu Deus do céu. Mas eu amo saúde mental, por isso que eu gosto tanto desse assunto aqui. E às vezes eu recebo alguns directs assim de algumas pessoas que estão sofrendo, né? Com essa situação. E eu vejo como a dependência emocional, essa baixa autoestima, ela faz com que a pessoa fique aceitando um relacionamento, apesar de ter base bíblica, apesar de todas as situações que a gente sabe os contextos, a pessoa diz assim, eu vou dar mais uma chance. O Wendel recebeu uma vez uma caixinha de perguntas. Meu marido me traiu 7 vezes. Tenho provas, mas eu amo ele é o amor da minha vida. Bom, Aí eu fiquei pensando, se meu aconteceu Deus. 7 vezes, você sabe, Wendel, que todo problema tem uma utilidade, né? Enquanto você não rompe um padrão, aqueles acontecimentos persistem na sua vida. Todo problema tem uma utilidade. Todo problema. Você sabia disso? Já ouvi falar, tô aprendendo agora. Quanto mais ele se repete, mais significa que você precisa mexer em algo dentro de você que você não dá conta. Você não dá conta, o problema não está na pessoa, está em você que aceita que esse padrão continue se repetindo na sua vida. É muito triste, é muito triste. E a gente, quando liga a televisão, a gente às vezes até escuta algumas notícias, né? Aqui no Brasil, por exemplo, feminicídio muito grande. Na maioria dos casos, foram casos que o marido já agrediu a mulher uma vez, aí a mulher perdoou, ou tentou se separar, não conseguiu. Aí a pessoa fica presa ainda àquela pessoa e, infelizmente, a gente sabe as tragédias que acontecem hoje em dia, né? Sim, Então, assim, por isso que é importante, né, Fran, as mulheres, principalmente focando aqui nas mulheres, né, que é o vaso mais frágil, por assim dizer, e biblicamente falando também, que às vezes leva muito pro emocional e acha que aquele amor ali é pra, né? exato. E, Então a gente e você sabe, Wendel, que assim, a nossa mente ela funciona em 3 esferas, né? A parte cognitiva, a parte emocional e a parte comportamental. Então, a parte cognitiva tem a ver com pensar, né? Sobre as nossas percepções de vida, a nossa capacidade de raciocínio lógico. Então, essa parte da cognição, todo ser humano tem. A parte emocional é a parte do sentir, se a gente vai tomar uma ação em cima do que realmente é emocional ou racional, né? Essa parte emocional da coisa. E a parte do comportamento tem a ver com as nossas ações diárias, né? E todo ser humano, você vai saber disso, eu como analista comportamental, você como uma pessoa que conhece o método, todo mundo tem uma tríade mental, que é o pensar, sentir e agir. E se a minha tríade mental ela não for gerenciada da forma certa, eu vou tomar ações que vão me colocar nos mesmos lugares que eu faço questão de estar inconscientemente. Então, no nível de consciência, eu vou sair. Ah, a pessoa me fez mal, eu vou me afastar. Mas eu vou conhecer pessoas iguais àquelas que vão me levar de novo para aquele ciclo. É o que acontece quando algumas pessoas terminam um relacionamento, por exemplo. Elas terminam um relacionamento conjugal e dão o azar, né, de encontrar pessoas muito similares no tipo de comportamento. Significa que inconscientemente aquela pessoa ela se sentia atraída por algumas situações. Isso acontece em relacionamento conjugal, isso acontece em ciclos de amizade. Aí a pessoa fala: caramba, mas por que que isso se repete comigo tantas vezes? Nossa, eu faço tudo certo, por que que se repete? Porque inconscientemente você tem um registro que aquilo foi bom. E aí você acaba repetindo esses padrões dentro da sua vida. interessante, Fran. Eu acho que a gente até já falou uma vez sobre isso,
Que até na questão, por exemplo, de algumas mulheres se sentirem atraídas a homens com personalidade semelhante do pai, né? De forma, Sim, na mente, né? Foi ali a criança, um pai que gritava com a mãe, um pai que bebia muito. Aí a atração que a mulher sente na fase adulta é por homens com esse mesmo perfil do pai, né? exato. Tem essa. Tem sim essa similaridade. São níveis inconscientes, né? O ser humano que é capaz de conhecer a sua própria mente, ele é capaz de qualquer coisa. E as pessoas, elas hoje estão mais preocupadas, né, com o desenvolvimento pessoal, mas antes não era assim. Então, as pessoas sofriam muito com os acontecimentos, né? Hoje a gente vê que é mais falado, as pessoas procuram mais a inteligência emocional, procuram mais terapia, mas ainda assim, muitas vezes não conseguem se desligar, não têm paciência com o processo. Exato, exatamente. Agora, na questão da percepção, né? Da pessoa que precisa dessa ajuda, Fran. Antes de decidir perdoar, quais são alguns sinais que alguém deve perceber realmente sobre o padrão de relacionamento? Os sinais que a pessoa ela precisa perceber são os ciclos que ela sempre volta, né? Quando acontece alguma coisa ruim na vida dela, vamos colocar aqui a traição, que é um marco mais pesado, né? Essa questão, a pessoa ela precisa entender se a pessoa que ela está se relacionando é uma pessoa que tem o arrependimento, se ela tem capacidade de perdoar aquilo, né, de forma que não vá comprometer ela, porque o que acontece algumas vezes é das relações elas ficarem, dos casais ficarem unidos, e aí toda vez que tem uma briga, por exemplo, a pessoa joga na cara um do outro as coisas ruins que fez. Então, se for assim, se você sabe que a traição ou o acontecimento é uma coisa assim tão gigantesca, é melhor que você sente, faça um alinhamento e siga a sua vida, do que você se mantenha em um ciclo exaustivo de uma relação ruim. Porque a capacidade que o ser humano tem de criar novas memórias, de criar novos momentos, Wendel, é gigantesca. Só que depende se a pessoa está disposta a fazer isso. Dentro da dependência emocional, existem perfis controladores, e esses perfis controladores, eles mostram o tipo de ação que as pessoas têm na vida. Se ela é vítima, se ela tem um comportamento mais controlador, se de repente ela diz que desculpa, usando o perdão para se vingar. Existem muitos padrões que a pessoa ela se mantém, mesmo que em nível inconsciente, para conviver dentro de uma relação ruim. E aí é onde as duas pessoas sofrem, porque nem sempre a pessoa que cometeu o ato está disposto a parar de fazer, porque uma vez que você é casado, e você é casado ou casada, e você se relaciona com outra pessoa, você acessa uma nova informação, você acessa um mundo novo. Então você sabe o que é o prazer de uma forma diferente. Aí entra a sexualidade masculina e entra a sexualidade feminina. Você que cometeu o ato, você dá conta de olhar para sua esposa ou olhar para o seu marido da mesma forma que você olhava antes? Esposa e marido que foram traídos, por exemplo, você dá conta de olhar para esse homem e ainda sentir respeito, amor, compreensão, carinho? Então, é essa linha, sabe, Wendel? E chega a ser muito triste quando as pessoas elas falam assim: "Ah, mas eu sou cristã". Por exemplo, diz assim: "Eu sou cristã, mas eu não perdoo, eu não consigo esquecer o que ele fez". Toda vez que você olhar para esse homem, aquele tesão de vida, aquela sensação gostosa de estar perto, de amar, de abraçar, de querer ver essa pessoa avançando ao seu lado, vai ser uma ação comprometida. Vai ser difícil para você alimentar um sentimento genuíno porque você está guardando mágoa, você está guardando raiva. É isso que acontece. Então você precisa analisar dentro de você se você é capaz de bancar o custo emocional dessa decisão que você está tomando. Entendeu? A gente tem essa oportunidade realmente de entender isso, né, Fran? Isso é muito bom. Agora, como é que a gente consegue, por exemplo, diferenciar, Fran, um erro isolado de um padrão que se repete? Ou seja, vamos supor que nessa situação da mulher que vê o marido repetindo esse mesmo ciclo, como é que eu posso diferenciar isso de um erro isolado para uma coisa que vai se repetir na minha vida todinha? E a pessoa não vai, de fato, mudar porque ela não está disposta. Vamos colocar
Assim, imagine que você foi comprar um pão na padaria, pediu pão francês e eles te deram bisnaguinha de leite. Todas as vezes que você for na padaria e o erro for o mesmo, não é mais um erro, né? Virou um hábito deles errarem com você. Agora, se foi uma vez e não aconteceu, em casa também é do mesmo jeito, né? Dentro das relações é da mesma forma. Os padrões que se repetem são os comportamentos que as pessoas têm na sua vida. Dentro da relação conjugal, se o homem ou a mulher tem o hábito de gritar, de xingar, de trair, é um hábito que essa pessoa precisa dar conta de romper dentro dela. Ela precisa dar conta de romper. E você passando por isso repetidas as vezes, vai ficar fazendo você a se sentir em alerta dentro dessa relação. Porque o nosso organismo, ele libera químicas que são muito importantes. E sim, quantas vezes você passar por um desafio, mesmo que o sinal seja pequeno e te leve para onde você saiu, você vai ter uma reação química dentro do seu corpo igual. Agora, um erro pequeno, vamos colocar um exemplo aqui, acontece muito, tá, Wendel? A pornografia, por exemplo, é um marco que afeta milhões de relacionamentos, todos os dias. Já afetava antes e hoje, com o uso da rede social, é uma coisa assim assustadora, é devastadora. Vamos colocar assim, vamos supor que o homem ou a mulher tem o hábito de assistir pornografia. E a mulher, ou o homem, sempre vê. Vamos pegar a mulher, que acontece mais com os homens. O homem sempre assiste pornografia e a mulher sempre vê. Para ele chegar a cometer um ato, é muito rápido, porque ele está alimentando a sua mente e a mulher está acompanhando aquilo. Entende? Então, quando acontecer, ela já vai estar preparada para aquilo. Entende? Antes de acontecer um ato, existem sinais. E os sinais são dados dentro da relação e muitas vezes ignorados. O quanto você tem ignorado que a sua relação hoje não é uma relação boa. O quanto você tem ignorado que hoje a sua comunicação dentro do relacionamento não é uma comunicação boa. Entende? Então, um erro pequeno é uma coisa que nunca acontece. Um erro grande, um padrão comportamental é uma coisa que sempre se repete na sua vida. Isso falando dos relacionamentos, né? Em ciclos de amizade, em ciclos onde a pessoa está conhecendo a outra ali pela primeira vez, namoradinho, né? Se preparando para um noivado, talvez, já vai entender. Se a mocinha está com um rapaz e de repente acessa informações irrelevantes dentro do celular ou percebe tipos de comportamento, ela já vai estar preparada para o tipo de relacionamento que ela vai ter futuramente. Então, se ela ignorar os sinais, sim, é uma responsabilidade dela, porque a decisão dela ficar foi uma coisa que ela fez de forma individual. Consegue entender? Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Às vezes vai parecer um trava-línguas, eu falo bem devagar, porque se eu falar rápido parece um trava-línguas mesmo, mas é para fazer vocês pensarem e raciocinarem o quanto uma relação ruim pode impedir vocês de avançar, tá? Principalmente mulheres que estão aqui presentes, homens também, porque não isola, tá, Wendel? Homens também. Hoje, a sexualidade, ela tá tão, assim, intensa na vida das mulheres, que as mulheres, elas perderam o padrão de elegância para o padrão de vulgaridade. Então, entra nisso também. O homem, ele quer uma mulher atraente, bonita, só que as mulheres já estão muito dadas, às vezes. O homem, ele quer ser leal na relação, ele quer exercer virilidade, masculinidade, só que a mulher é mais máscula do que ele. Então, tem os acontecimentos que ambos, né, os cônjuges, eles passam. Então, é complicado, mas não impossível de resolver. Sem dúvida. Esse dos sinais eu achei interessante, Fran, porque hoje a gente percebe que a comunicação é uma coisa que, com o passar do tempo, né, a tecnologia, as pessoas acabaram, por exemplo, no momento de uma refeição, por exemplo, ao invés de dialogar, é todo mundo com o celular na mão. No momento de uma pessoa chegar em casa, é já resolvendo outras coisas, e não tem esse tempo de, um exemplo, sentar a família, desligar a televisão, conversar como foi teu dia, o que foi que aconteceu. Então, assim, nessa questão dos sinais, aí a pessoa está tão acostumada ali com a rotina, cada um para o seu canto, um chega, vai para o quarto, outro chega, vai para a sala, um está assistindo filme na sala, um dorama.
enquanto não existe mais essa comunicação. Ou seja, para você identificar um sinal de que, um exemplo, meu companheiro ou minha companheira está provavelmente me traindo, não está sentindo mais aquele amor como antes, fica mais difícil porque as pessoas não estão atentas a outras, né? Tá Exato. atenta ali a uma distração, a um TikTok, um Instagram da vida, acompanhando a vida de alguém, mas não está ali fortalecendo o relacionamento que deve ser fortalecido, né? Exato. E você sabe por que que isso acontece? Dopamina barata. A dopamina barata faz você se viciar em poucas coisas, assim, coisas que vão te dar um prazer imediato. Rolar feed, por exemplo, é um prazer imediato. Você pega, vai lá rolando, rolando. Quando você vê, você viu 1.000 vídeos, ficou no celular umas 2 horas, mas você não dá conta de fazer 2 horas de academia ou de uma caminhada, por exemplo, que vai te proporcionar uma dopamina boa. Então, a dopamina barata é uma sensação de prazer momentânea que as pessoas viciam. Assim acontece com o uso de entorpecentes, uso de álcool, de pornografia. É um ápice do prazer, sabe? E aí esse ápice do prazer faz você sentir uma sensação que você normalmente não sente, e aí o que que você faz? Você acaba sempre indo para os mesmos caminhos, entendeu? Então os padrões repetitivos são esses, é você retornar por um caminho que não te faz bem, mas te proporciona sensações prazerosas imediatas. É por isso que alguns casais, eles, por conta dos problemas, né, e tal, eles vão se desligando de si, porque quando você namora, você é noivo, você conversa muitas coisas boas e tal. Quando você é casado, as dívidas, os problemas acabam somando mais do que os momentos bons. Então, o que a pessoa faz é só junta para falar de problema. Foi como você falou. Tá numa mesa, comendo, fazendo uma refeição legal, não conversa de coisas boas. Mas aí sempre tem um ponto ruim, um questionamento ruim, uma sacada ruim, cobranças, enfim, a pessoa vai perdendo o prazer de estar com a outra. Então, o amor dentro da relação é igual uma plantinha mesmo. Você realmente precisa regar dia após dia. E uma planta que não estiver plantada em uma terra boa, em uma terra aerada, em uma terra que seja assim, realmente eficaz para aquela planta crescer, ela não vai dar conta de ficar durante muito tempo ali. Então não basta regar. Você tem que mexer na terra, você tem que mexer no ambiente, você tem que mexer nas suas ações. Você precisa refazer alguns caminhos para ver se realmente tá te levando para um lugar de um relacionamento bom. O ouvir muitas coisas, Wendel, faz com que as pessoas elas fiquem assim, não digo obesidade intelectual, porque todo ser humano tem uma capacidade incrível de aprender dia após dia. Só que as pessoas elas limitam o que elas deveriam aprender e se bitolam do que deveriam refinar. Aí, ao invés de. Você tá entendendo? Ao invés de elas dividirem, né? Falar, tá, até aqui tá certo, e começar a agregar mais valor à jornada, não. Elas enchem de informação até o talo, aí quando chega coisa nova, elas não dão conta de processar. Aí o que elas fazem? As coisas novas que ela aprende, que deveria colocar em prática, elas jogam fora e continuam com a mesma coisa, com os mesmos padrões. E Isso, isso tem a ver também com os tipos de relações. é isso mesmo. Eu quero só dar um recadozinho aqui. Tem a Carla. E obrigado, Sueli Guimarães, aí pelo apoio e estar dando esse suporte aqui nos comentários, Sueli. Sueli faz parte do grupo Mulheres Memoráveis com a Fran. Algumas pessoas perguntaram aqui em relação à questão do trabalho da Fran como terapeuta. Foi a Marcela e a Carla. Marcela, até um adendo aqui ao que você mencionou. Tem algumas pesquisas que realmente vão nos ajudar, algumas orientações. Uma live como essa faz a gente abrir a mente para muita coisa. Mas de forma individual, a Fran, para vocês que estão acompanhando, não apenas a Marcela, mas para você que está lidando com alguma situação ali na sua família, na sua vida, e precisa de uma ajuda individual, a Fran ela oferece essa ajuda. Clicando nesse link aqui, ó, convidou você, você vai ver lá o perfil da Fran, Fran Donciali, você já passa a seguir e já manda uma mensagem no direct dela. Fran, eu tô passando não é pelo perdão não, mas eu tô sentindo a dor do luto. Tô passando por algum problema, um exemplo de traição, de separação, de divórcio. Me ajuda de alguma forma? Como é que você pode me ajudar? Aí você pode encontrar essa ajuda com a Fran, tá bom? Então é Serão muito bem-vindas.
Fran, pode fazer a próxima pergunta? Eu acabei de receber uma ligação aqui da minha mãe. Desculpa. Fica tranquilo. Deixa eu só, deixa eu só fazer aqui a próxima pergunta é a seguinte. Por que muitas pessoas perdoam, mas continuam presas no mesmo sofrimento, Fran? É o padrão, né? É a utilidade. O padrão, a utilidade. Quando você tem o hábito de perdoar, né? Diz, ai, mas eu tenho o coração muito bom. Eu duvido, tá, Wendel? Quando a pessoa começa a falar assim, eu sou muito humilde, eu tenho um coração tão bom, eu falo, esses daí são os carnes de pescoço. Tô brincando, tá, gente? Mas por quê? Porque no normal, todo ser humano tem ranço de alguém, gente. No normal, todo mundo fica chateado com alguém. É comum. Para de querer ficar romantizando as coisas, não é assim que acontece na prática. Então, quando você olha para suas ações e fala assim, eu dou conta de desculpar, de perdoar. Por que que eu sempre tô falando, pontuando a desculpa aqui, né, no lugar do perdão? Porque o perdoar, ele é muito intenso. Ele é muito genuíno. A maior, assim, chamada de perdão que a gente pode imaginar é do nosso próprio Criador. Quantas vezes a gente erra, não chega nenhum lembrete na nossa porta. E olha que ele tem poder para fazer isso. Então, é desculpar. Às vezes você desculpou um acontecimento, você não deu conta de perdoar. Assuma isso para você. Assuma isso para você. Olha, eu não dei conta de perdoar. Eu desculpei. Então, eu vou refinar em mim o motivo que me fez continuar dentro dessa relação. Porque tudo na vida é sobre motivo e sobre objetivo. E o meu motivo para ficar foi X, então o meu objetivo é X, né? O meu motivo para permanecer dentro dessa relação o meu motivo foi continuar casada porque eu sinto um sentimento por esse homem. O meu objetivo, cuidar da minha mente porque eu não dou conta de perdoar ele. Pronto, anotem aí motivo e objetivo. Se você não dá conta, eu avaliei o meu motivo. Não é tão grande para ficar. Aí você precisa ser muito sincera com você, com as suas decisões, para entender o que é seu do que é do outro. Porque se um relacionamento ele chega num limite onde existe um desrespeito muito grande, Wendel, significa que esse relacionamento, ele, em partes, nunca existiu para os dois. Existe o estar casado e o ser casado. O estar casado é uma união de duas pessoas que partilham de uma união conjugal, mas os sonhos são diferentes. Então você está casado. Agora, o ser casado é uma união de duas pessoas onde os objetivos são alinhados. Os sonhos são construídos juntos. Os planos são parecidos, iguais. Você deixa de ser dois para ser um. Então, o estar casado e o ser casado são coisas totalmente diferentes. É como mão esquerda e mão direita. Entendeu? Isso mesmo, Fran. É muito bom a gente entender isso, né? Entender que realmente é possível a gente, algumas situações, né? Dessas divergências no relacionamento, é possível, exemplo, entender e chegar, rapaz, fulano tá me tratando assim, né? Aí antes de, claro, tomar uma decisão, dizer, vai-te embora pro teu lugar que eu vou seguir meu caminho. Conversa. Se você vê que a pessoa não vai mudar, você já deu várias chances, é uma decisão sua pessoal. A gente aqui não vai influenciar nada. Mas a gente vai Não. querer influenciar. Gente, eu amo casamento. Por mim, todo mundo casava, porque eu amo estar casada. Só pra constar, tá? Eu sou casada. Eu amo casamento, eu amo família. Pra mim, todo mundo tem que casar. Só que eu amo casamento, pra mim, todo mundo tem que casar. Casar é a melhor coisa da vida. Você tem um melhor amigo, você conversa, só que você precisa ser muito sincero com você e com a pessoa. Por que que você casou? Qual foi o motivo de você casar? Você sabia que isso influencia, Wendel? Imagina. Qual é o seu motivo de ter casado? Influencia no tipo de relação que você tem hoje também. E se o seu motivo foi um motivo ruim, refaça a sua rota e construa um motivo bom, tá? Por quê? O motivo de eu casar foi ter saído da casa dos meus pais. Já Opa, escutei isso. motivo ruim. Motivo muito ruim. Objetivo, qual foi? Ter minha própria casa.
Se o seu motivo foi esse, refaça a sua rota, volta lá atrás, crie um novo motivo para estar dentro dessa relação. Crie um novo objetivo. Já que você está casado, qual é o motivo que me mantém nessa relação? Ah, o motivo é porque isso. Qual motivo eu vou criar para me manter dentro dessa relação? Crie um motivo para estar aí. Crie um objetivo. Alinhe com seu cônjuge. Olha, eu descobri que eu não dei conta de te desculpar, de te perdoar. E isso me machuca muito. Então, a partir de hoje, eu criei um motivo para me manter nessa relação. E o meu objetivo é tal. Você aceita viver esse objetivo comigo? Olha que lindo. Então, não precisa terminar. Só que assim, Wendel, estamos entre adultos e adultos pensam como adultos. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso. Se vocês sentem que não dá conta, sentem, conversem, alinhem como adultos. Sejam racionais na hora de resolver problemas emocionais. Porque com emoção, nada é resolvido, tá? Sim. Você só sente, não resolve nada. E todo mundo tem a capacidade de resolver um problema de forma racional. Mesmo que não tenha traços para isso, né, Wendel? Porque tem a tríade mental. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é daqui a pouco, essa tríade mental. Quem tem análise comportamental vai conseguir encaixar, inclusive as minhas alunas que estão aqui presentes, vão conseguir entender um pouquinho mais, porque elas são treinadas. Todos os meus alunos, todos os meus pacientes, Wendel, eles são treinados em grupos individuais. Que massa. Tem todo um Então, suporte. eles passam comigo e eles têm um suporte. Que legal. Muito bom, Fran. Agora, um exemplo. O que é que significa a gente ter um plano antes de perdoar alguém? E como é que isso muda a dinâmica no relacionamento, Fran? Tudo na vida precisa de um plano para poder dar certo. Você vai viajar, você só pega o dinheiro da conta e vai? Só Não. faz isso? Não, você se planeja antes. E quando você vai perdoar alguém, você vai resolver uma situação, você precisa se planejar antes. O que é se planejar? Ver o que você está sentindo, o que e por quê. O que eu estou sentindo, por que estou sentindo e o quanto resolver isso é importante para mim. Porque quando você chegar até a pessoa, você tem o que falar. O que eu vejo é que as pessoas elas sentem e aí elas reagem ao acontecimento sem ter tomado uma decisão antes. E o plano ele é alinhado, Endel, justamente para você tomar uma decisão antes de ir conversar. Porque você vai ali sentar, sentir as emoções que você tem que sentir, mas vai tomar uma atitude racional em cima do que você precisa. Você não vai agir por impulso, porque se eu fico agindo por impulso a minha vida inteira, eu não resolvo nada. Eu não resolvo nada. Eu vou ficar só agindo pelas minhas emoções. Quando eu tenho a capacidade cognitiva para pensar, todo ser humano tem. Tá? Lembrem-se das esferas que todo ser humano tem. A capacidade cognitiva, a capacidade emocional e a capacidade comportamental. Então, um plano serve para isso. Sem sombra de dúvida. E quando a gente tem a orientação correta, né, Fran, fica mais fácil a gente também tirar esse plano do papel, né? Às vezes a gente idealiza, né, ter realmente um relacionamento sólido, forte, mas devido a alguns traumas, algumas situações, a gente vai empurrando com a barriga e vai mantendo aquele casamento por aparência, né? E como você mencionou, realmente o casamento é uma dádiva, né, de Deus, é uma coisa que Jeová fez para duas pessoas serem felizes, né? Então, assim, se você hoje, que está assistindo essa live hoje, não se sente feliz no seu relacionamento, procure ajuda. Talvez para enxergar algum motivo, porquê, o objetivo pelo fato de você estar casado, como a Fran bem comentou. E a Fran ela vai te ajudar, vai te orientar também. Então, para quem acompanhou, está acompanhando essa live agora, quero fazer o pedido mais uma vez para vocês acompanharem o trabalho da Fran nesse perfil aqui. Ó. Você vai clicar aqui em Convidou Você, aí vai aparecer lá o perfil da Fran, Fran Donciale, você já passa a seguir. E qualquer dúvida já chama no direct. Ou senão clica no link da bio da Fran também, tá? E volta aqui para a live que a Fran vai fazer um convite para você. Muito bom. A próxima pergunta é a seguinte, Fran. Qual é a diferença entre persistir por amor e insistir em algo que já não faz sentido? Dependência emocional, né? Quando nós amamos,
de forma genuína, os nossos sentimentos, eles são diferentes da dependência emocional. Porque eu posso amar uma pessoa sem me sentir machucada com o que ela tem para me oferecer, tendo clareza do que eu quero da minha vida, vivendo a vida de uma forma que me faz sentido, transformando a minha forma de amar e de ser amada também. Isso é amor. Primeiro, o amor começa por você. Depois ele transborda e chega nas outras pessoas, tá? A dependência emocional, ela é triste de ver, porque ela traz sinais que as pessoas elas ignoram, são machucadas dia após dia, na expectativa que as coisas mudem, só que é o que eu falei lá atrás, né, no início da nossa live, a expectativa é da pessoa que está sofrendo com o acontecimento e não da pessoa que muitas vezes está fazendo. E aí isso vai me trazer um sentimento ruim, onde eu vou me manter dentro de uma relação, muitas das vezes sentindo-se obrigada a estar, quando na verdade isso não é real. Então, o amor, ele é muito genuíno, sabe? Ele tem liberdade, ele traz acolhimento, ele traz comunicação. A maior referência de amor, eu costumo dizer, Wendel, que a gente tem é quando a gente abre a janela. Abre a janela da sua casa e vê aquela imensidão, sabe? Aquela tela. Você que tá aí nesses ambientes praianos, vai saber. É lindo. A maior demonstração de amor que a gente tem é na beleza das coisas. Olha para o céu, para o mar, para as plantas, para as aves. É tudo muito perfeito, é tudo muito lindo. É a maior referência de amor. Quando você olha para sua relação, você sente essa leveza? Porque a demonstração de amor é a que o próprio Criador nos deu através dessa tela incrível que está pintada todos os dias pra gente, tá? Agora, dependência emocional é como se fosse uma sala escura pingando água. Olha só a diferença, hein? Sabe sala escura pingando água? Tec, tec, aquela gotinha? Isso é dependência emocional. Então, qual é o tipo de ambiente que o seu amor está? Porque se é um amor puro, você sente. Se é dependência emocional, você se mantém. Aí existe uma diferença entre o sentir e o se manter dentro de um lugar que não te faz bem. Mas você se sente protegida, de alguma forma, ou se sente protegido. Conseguiu entender a diferença? Sem sombra de dúvida. Eu quero, antes de fazer a próxima pergunta, Fran, só desejar que forças e um abraço e que não tem nada perdido para Mari Carvalho. Maria Carvalho, é o seguinte, ó, que aula incrível. Uma pena não ter tido esse conhecimento antes e criado vínculos fortes com meu ex-esposo. Estou no processo de separação essa semana, será assinado os documentos da separação. E está difícil de aceitar. Nessa situação, Maria, a gente sabe que realmente não é fácil, né? Porque isso não é de fato objetivo, mas houve aí as situações pelo qual chegou essa situação. Mas que tal você aproveitar essa oportunidade para fortalecer o seu emocional, né? E talvez, um exemplo, enxergar, peraí, talvez eu me doei tanto, fiz tanto e a pessoa não reconheceu, por que eu sou assim? Tem acesso a esse autoconhecimento? Procura essa ajuda emocional através, inclusive, da Fran. Talvez algum processo terapêutico que vai te ajudar a ter uma autoestima, você não ficar sentindo um exemplo, não sei a situação e o motivo. Talvez uma traição, um exemplo. Você não se sentir inferior. Não sou a mulher como era antes. Bora, a mulher tem um projeto aí da Fran de mulheres ó, com autoestima elevada que vai te ajudar a te enxergar dessa forma. Tu olhar no espelho, dar um trato naquele visual ali, cuidar do teu emocional, você enxergar que o erro foi da pessoa, né? O erro não foi em você. A gente sabe que existe uma porcentagem ali, infelizmente, numa situação de um relacionamento, que só a gente estudando para entender. Mas eu não vou entrar nesse ponto, não. Mas a pessoa tomou aquela decisão, né? Então o erro foi dela. Ela não valorizou você, traiu você, e agora é você seguir em frente o seu caminho. Cabeça erguida, ir atrás de ajuda emocional. A Fran está à tua disposição aí para te orientar em algum processo terapêutico. Talvez você conhecendo a análise corporal também vai te ajudar você ter esse conhecimento, entender o porquê que algumas pessoas te tratam de uma forma ou de outra. E com certeza vai ser de grande ajuda para você, viu? Nada está perdido. E ela já faz parte, não melhor ainda, já está em boas mãos. Já faz parte aqui do processo da Fran, então está em boas mãos. Tudo questão de tempo,
vai passar, Mari, você vai superar isso aí, depois tu vai dar um relato pra gente numa live aí com a Fran, como convidada. Não tenha Tá dúvida. bom. A próxima pergunta é a seguinte, Fran. Existe um caminho para reconstruir um relacionamento após o perdão ou algumas feridas são irreversíveis? Wendel, repete a pergunta, por favor, porque meu celular tocou aqui. Pronto. Existe um caminho para reconstruir um relacionamento após o perdão ou algumas feridas são irreversíveis? Com certeza, sim. As feridas, elas são como queimaduras, né? Quando você queima a mãozinha assim no fogão, você sente aquela dor, sobra uma bolha, fica uma feridinha, depois fica uma cicatriz. Você não sente mais dor, mas sabe que aquilo passou por ali, né? Então, o perdão dentro do relacionamento é a mesma coisa, é como uma queimadura feita no fogão, tá? Você sabe que passou por aquilo, mas você decidiu que aquilo não dói mais. Então, sim, é possível. Eu mesmo conheço muitas pessoas que se refizeram, né, transformaram as suas relações, porque existe uma diferença muito grande, sabe, Wendel, entre o mudar, o melhorar e o transformar um relacionamento. Quando você muda uma coisa, é como você pegar esse papel, tirar daqui do meu computador e colocar lá na sala do lado. Então, eu mudei de lugar. A mudança no relacionamento é uma coisa pequena. Você muda o que existiu, muitas vezes apenas de lugar. Ah, eu vou melhorar. Eu vou dobrar esse papel, melhorar, né, a apresentação dele. Vou pegar esse papel, por exemplo, vou dobrar ele, colocar dentro de um envelope e colocar na mesa lá na sala do lado. Eu melhorei a apresentação dele. Assim pode acontecer dentro do relacionamento também. Melhorar apenas o que já aconteceu. Não significa que aquilo vai ser transformado. Agora, a transformação significa jogar esse papel fora, pegar uma folha bem maior, branca, limpa e colocar lá na sala do lado com uma caneta ainda em cima para a pessoa usar. Então, isso é a transformação. O transformar alguma coisa é de fato você, sabe, cessar os acontecimentos, os comportamentos, os padrões que te levam para aquele lugar e transformar em uma nova coisa, em algo novo que vai trazer alegria para você, felicidade, te dar novas referências, fazer com que você acesse novas coisas, novas pessoas, novos lugares, porque o ambiente ele também desgasta as relações, Wendel, principalmente as relações conjugais. Então é importante que o casal ele tenha dentro de si aquela coisa do crescer juntos, sabe? Crescer juntos. O que eu vejo às vezes é muita mulher fazendo desenvolvimento pessoal, aí elas ficam doidas com o que aprende, e aí os maridos ficam para trás e elas ficam toda hora puxando esse homem, ou vice-versa, o homem faz e a mulher ele sente que a mulher está para trás. E aí toda vez que essa pessoa tá avançando, avançando, opa, olha para um lado, para o outro, cadê o meu cônjuge? Aí olha para trás, a pessoa tá lá atrás, aí volta, aí busca. Vai ter uma hora que essa pessoa não vai querer voltar e buscar, entendeu? Por isso é importante que vocês caminhem juntos, avancem juntos, porque com certeza vai trazer muitos resultados. E sim, é possível vocês terem uma relação saudável desde que vocês respeitem os limites que vocês têm como pessoas, como pessoa. Porque, Wendel, você ter limites na sua vida é o poder de qualquer tipo de relação, não só conjugal. Ó, até aqui, Wendel, a nossa amizade vai até aqui. Passou disso, isso aqui me dá limitação. É clareza do que você é e do que você sente. E sobre o que você faz. Se você não sabe, você vai fazer o que quiser com a nossa amizade. Dentro do relacionamento é a mesma coisa. Se o Marcelo chega em mim e não coloca limites, eu não coloco limites, qualquer coisa pode acontecer e virar uma limitação. Então, quanto mais clareza eu tiver das minhas decisões, mais assertiva vai ser as minhas ações, tá? Isso em tudo na vida. Maravilha. Por isso que é bom, né? A gente entender como tomar boas decisões na nossa vida. Agora, em relação a esse ponto, a penúltima pergunta é a seguinte, Fran. Como as nossas experiências passadas influenciam na forma como perdoamos hoje? Como que é possível, né? Um exemplo que eu tenho de experiência em relação ao perdão vai impactar hoje a minha fase.
As nossas decisões, elas impactam na forma da gente perdoar. Por quê? Porque quando eu coloco, sempre vou voltar na tecla, Wendel, se colocar o outro na frente do que eu preciso fazer na minha vida, o problema sempre vai ser o outro. Uhum. E aí, se eu fico designando culpas, eu nunca vou assumir a responsabilidade das coisas que eu escolhi passar. Porque a gente vive a vida que a gente dá conta de viver. Tá? A gente não vive outra vida. Ai, mas é injusto eu ter passado por isso. Você escolheu. Você fez uma escolha. Você precisa bancar o custo emocional do que você escolheu fazer, do que você escolheu ter e do que você escolheu viver. Se todas as vezes, Wendel, eu ficar designando a culpa das minhas relações e dos acontecimentos para as outras pessoas, quando eu vou assumir a responsabilidade de fazer a minha vida dar certo? Nunca. Essa é uma decisão muito importante. Se eu dou a responsabilidade da minha vida dar certo, ser boa, ser feliz, ser gostosa de viver na mão de outras pessoas que às vezes não têm os compromissos com os meus resultados, eu estou designando para eles a parte mais importante, que é a minha vida. Eles fazem o que quiser com ela. Então, a decisão de assumir as responsabilidades dos acontecimentos na nossa vida e resolver os acontecimentos que nos causam dano é justamente a capacidade de fazer a nossa vida ser mais leve. Entendeu? Então, assim, para decidir perdoar, eu preciso decidir me encontrar primeiro, para saber se de fato eu estou preparada ou preparado para assumir um compromisso tão grande que é ignorar o que fizeram de ruim comigo. Então, antes de perdoar, eu preciso literalmente me encontrar para ver se eu tenho a capacidade de perdoar completamente. Porque o perdão, ele, como eu te falei, ele vem do dar completamente algo para alguém. Então, como que eu vou fazer isso? Se eu não tenho repertório, se eu não tenho referência para conseguir. Fica realmente difícil, né, Fran? Fica muito difícil. Muito bom. É um assunto Não dá para buscar lá fora o que precisa ser encontrado dentro da gente. Não dá. incrível. É um assunto que rende, que a hora passa, é o que a gente não sente. Passa mesmo. A última pergunta, tem uma pergunta recorrente aqui que eu não vou esquecer. Eu já vi que o pessoal comentou. Acho que vamos logo para ela, que vai ser, a gente finaliza com chave de ouro. Tá. Tem algumas pessoas, Fran, que lidaram com essa situação de traição, pelo que eu vi aqui, duas, três pessoas citaram a mesma coisa, e elas encontram dificuldade em começar o novo, né? E acham que realmente é impossível, tem algumas objeções aí envolvidas. Qual o segredo seria para uma pessoa que lidou com uma situação como essa, foi traída, foi trocada, alguma coisa do tipo, e ela abrir a mente e dizer assim, olha, eu preciso seguir minha vida e deixar de lado esse peso aí do passado. Tá, vamos lá. Para pessoas que vivem uma vida como uma pessoa solteira hoje, né, devido aos acontecimentos, eu sempre falo, Wendel, isso em todos os meus encontros. Vai cuidar da sua vida. Por quê? Porque quando você cuida da sua vida, você não só esquece o que as pessoas fizeram para você, como também pega o tempo que te sobra e que você ficava usando com essas pessoas para fazer o que é preciso dentro da sua vida. Fran, mas é difícil cuidar da minha vida quando eu nunca fiz isso. Eu sempre vivi para as pessoas. Então tá te sobrando tempo. Usa esse tempo que tá sobrando para você para fazer coisas por você. Se você tinha um tempo das 8 às 5 de cuidar de um relacionamento que te fazia mal, você tem hoje das 8 às 5 para fazer alguma coisa por você, para se olhar no espelho, para poder arrumar o seu cabelo, para sair para caminhar, para entender quem de fato é você na essência, porque a essência de uma mulher, Wendel, é uma coisa perfeita.
É lindo de ver. E toda mulher tem a sua própria essência dentro de si. Só que não acessa porque fica vivendo a vida dos outros. Então, o que que eu percebo? A pessoa, ela sai de um relacionamento ruim, aí ela vai sair desse relacionamento se sentindo sozinha, e aí se apega a pessoas e a situações que são problemas na régua do que ela tinha um tanto maior. Então a pessoa sempre vai estar ocupada cuidando da vida dos outros e não da vida dela. Quando que essa pessoa vai sentir prazer na vida dela? Nunca, né? Nunca, porque a preocupação dela está em dar contentamento para os outros. Se preocupe em ser o amor da sua vida, em olhar você como o nosso Criador nos enxerga. Porque ele nos enxerga, eu sempre olho, eu olho pro espelho e eu falo assim, nossa, Fran, como você tá linda hoje. E aí eu me olho dessa forma, por quê? Porque eu aprendi a dar valor para o marco melhor que existe. Porque ninguém é capaz de dar a vida para alguém. E você tem a sua, única, singular. E aí você vai ficar se comparando, perdendo o seu tempo com pessoas que não têm compromisso com os seus resultados. Dando mágoa, adoecendo o seu corpo, pega esse corpo, coloca na academia, fica linda, maravilhosa. Está entendendo? Por quê? Porque você é a pessoa que você decide se tornar. Você não é o que fizeram com você. Você é quem você decidir se tornar. É totalmente diferente. Incrível, 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 Fran. Esse é o ponto. Esse é o ponto que muita gente precisa realmente acordar, né? Para a vida. Por conta do tempo, Fran, décima pergunta tá envolvida, mas vamos envolver. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar perdoar? Achar que vai esquecer. Eu acho que esse aqui é o chefe. É o achar que vai esquecer. Não vai esquecer, gente. Dê conta, é o que eu falei nessa live inteira. Antes de achar que vai perdoar alguém, acessa informações em você, vê se você dá conta de fazer isso, se é o momento, respeite o seu momento, procure apoio para você entender o processo, entender os padrões que se repetem na sua vida, para assim você decidir se vai perdoar essa pessoa ou não. No momento, a pessoa fala, ai, me perdoa. Fala, olha, no momento eu só consigo te desculpar, porque eu não dou conta de esquecer. Seja sincera com a pessoa. Porque quanto mais claro, Wendel, eu deixar para as pessoas o tipo de Fran que eu sou, mais elas vão acessar a versão verdadeira que eu tenho. Porque se eu não coloco para todos saberem que existe um limite dentro das relações, eu vou ficar esperando que elas me respeitem por algo que elas não conhecem. Então, todo limite dentro das relações é importante. E coloque limites para você não sofrer limitações. Então, entenda você primeiro, acesse informações dentro de você, sabe? Se conheça. Aí sim você tente dar perdão para alguém, porque o perdão é uma coisa assim muito grandiosa. E você precisa estar muito bem com você para conseguir fazer. Fantástico, fantástico, Fran. Agora a pergunta que não quer calar. Como é que o Instituto Dom Ciali pode ajudar pessoas que estão acompanhando aqui essa live aqui da gente, né, que estão agora ao vivo e que vão assistir depois essa live? Como é que vocês podem ajudar essas pessoas que encontram essa dificuldade, Fran, em se libertar de mágoas, ficam guardando ressentimento aí por anos, precisa de fato perdoar ali na questão do relacionamento, seja amoroso, seja um casamento, seja um namoro, seja uma situação. Como é que vocês podem ajudar essas pessoas? Nós somos especialistas em análise comportamental. Então, olhando para uma pessoa, nós já sabemos os padrões que essas pessoas elas têm dentro da mente. Tá? Nós fazemos um mapeamento comportamental onde a pessoa acessa informações relevantes da sua essência. Porque quando uma pessoa acessa a sua essência, Wendel, ela consegue trazer à tona tudo o que ela precisa construir e desconstruir dentro de si. E quando uma pessoa ela desenvolve a capacidade, que é o pensar, sentir e agir de forma bem aguçada dentro de si, ela consegue ter mais clareza nas decisões, consegue perceber as coisas com mais ênfase e assim fazer a sua vida dar certo. Como eu mencionei aqui, todos os nossos mentorados, eles são acompanhados em grupos. Então ninguém é largado. Ah, fez a terapia, fica largado aí no mundo, se vira. Não.
Todos os nossos mentorados, eles têm encontros, eles têm acompanhamentos. Todos os mentores que hoje estão com a gente são pessoas extremamente capacitadas para fazer as pessoas avançar. Então, tanto mulheres quanto homens, eles são incentivados a avançar com o que ele tem dentro dele, tá? Dentro deles. Nós não pegamos coisas externas e incutimos em você. Pegamos o que você tem de bom e potencializamos isso. Então, dentro dos nossos tratamentos, é sempre assim, sabe? Eu sou especialista em medicina chinesa, então também tem essa parte assim de vocês chegarem aqui cheio de dor, cheio de doenças, e a gente ainda trazer esse suporte para vocês. É algo bem completo. Que massa, Fran, muito bom. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. Cada live, o pessoal já comentando aqui de como gostaram da live, né? É uma aula. É uma aula e esse assunto é um assunto realmente que rende bastante. É um assunto que, como você mencionou, às vezes a gente tem essa visão de que o perdão é esquecer, vamos esquecer isso aqui, mas se a gente esquecer, né, vai uma hora ou outra, né, talvez vai repetir aquela situação, ou a gente vai conseguir superar de fato, né, o contexto ali que a gente lidou com essa situação. Então, assim, parabéns pelo trabalho que você e Marcelo têm feito. Uma live realmente espetacular. E agradeço também pela confiança em estar sempre por aqui. Foi muito bom estar aqui com você, com o seu pessoal. O Wendel, é sempre bom estar aqui, passando um pouquinho do que a gente sabe, porque conhecimento bom é conhecimento que sai, que chega em outras pessoas, e eu espero de verdade que essa live tenha feito sentido para vocês e que vocês façam grandes transformações. Não fique só na mudança, não fique só na melhora. Transforme a sua maneira de pensar, de amar e tenha clareza de como você também deseja ser amada ou deseja ser amado, tá? Antes de a gente finalizar, Fran, vamos só tirar aqui um print. Eu vou pedir aqui para Vamos tirar. desativar comentários. Para quem está aqui agora na live, temos 50 pessoas aqui, estamos com uma sala cheia de pessoas. Printem a tela do celular de vocês aí, pessoal, e compartilhem depois nos stories de vocês, porque essa live vai ficar salva, tanto no meu perfil, como no perfil da Fran também. Ou seja, os amigos, as amigas que vocês mandaram a live aqui e não conseguiram assistir, vão conseguir assistir, porque você vai compartilhar esse story, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. X. Pronto, tudo certo, nada errado. Fran, Maravilha! muito obrigado, viu? Foi ótimo estar aqui com vocês. Um beijo. Angel, Tchau. tchau, tchau. Ótima semana. Que live, né, gente? Falar sobre perdão é assunto que rende, é um assunto que se deixar a gente ia ficar até às 18 horas. Mas é fantástico. Muito bom trazer a Fran aqui no Instagram, no programa Saúde Mental em Foco, porque o objetivo é esse. É você, durante o seu intervalo do trabalho, durante o finalzinho da sua manhã, para início da tarde, você ter a oportunidade de se enxergar, entender que nada está perdido. E principalmente quando o assunto é saúde mental e saúde emocional, não tem nada perdido mesmo, não. A gente hoje tem a oportunidade de ter próximo a todos nós, através do celular, através da internet, um processo terapêutico. Temos um contato direto de uma terapeuta como a Fran à sua disposição. Ou seja, lá no perfil da Fran, vocês vão ter a oportunidade de tirar dúvidas com ela. Eu vou compartilhar daqui a pouco, assim que finalizar a live, o WhatsApp direto da Fran também. Ou seja, vocês vão ter a oportunidade de encontrar uma ajuda profissional, né? Não vai ser uma busca no Google que vai salvar a sua vida, que vai salvar seu relacionamento, que vai salvar você da situação de um perdão, mas sim um acompanhamento de um processo terapêutico com uma pessoa que estudou, se especializou nisso. E a Fran, junto com o Marcelo, tem o Instituto Dom Ciali, eles ajudam pessoas que estão dispostas a encontrar essa ajuda. Então cabe a você tomar essa decisão, tá bom? Por você. E como a Fran mencionou, às vezes a gente quer ajudar tanta gente e a gente acaba esquecendo da gente mesmo, né? Então, criar a oportunidade aí de começar a semana, né, da melhor forma possível, procurando essa ajuda profissional. Um abraço a todos vocês. O nome do perfil dela é Fran. Vou compartilhar aqui com vocês. O perfil da Fran, só um minutinho. É esse aqui, ó. É donciale.therapy. Eu vou compartilhar daqui a pouco, assim que finalizar a live. Eu vou compartilhar dentro de 5 minutinhos. Essa live está no feed. Então, quem chegou depois, não se aperrei, não. Como a Rosivelto chegou agora, não se preocupe que essa live vai ficar salva dentro de 5 minutinhos. Tá bom? E vocês vão poder assistir na íntegra, compartilhar com outros amigos também. Um abraço, obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigado, Maurício. Olha aí o recado da Sueli. Como a Fran disse, cuide da sua vida.
Quando a pessoa está ocupada em cuidar da própria vida, ela não vai ter tempo para guardar ressentimento, não vai ter tempo para guardar, vou fazer uma vingança aqui porque fulano me magoou, vou pagar na mesma moeda. Não, ela está cuidando da própria vida, ela está focando nela. Então esse é o recado que a Fran deixa para você e que você realmente cuide da sua vida. Um abraço. Esse é o Tapa do Dia. Eu vou anotar aqui essas frases que a Fran compartilhou para gravar depois no Tapa do Dia. Um abraço, tchau, tchau. Ótima semana pra gente. Ótimo final de mês. Mês que vem, em abril.